Hermanos, graças ao Senhor. Para mim, como sempre hablo e sempre vou seguir hablando. É um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos em Soacha. Sim? Que o Senhor tem seus colores. A multiforme sabedoria de Deus quando uno mira lá essa multiforme sabedoria de Deus que é expressada pela igreja, a ideia é como um prisma. O grego dá essa ideia. E a luz passa por um prisma e esse prisma difere os colores que temos no arco-íris, por exemplo, verdade? Então, se dá a entender que cada igreja local em la face de la terra, imagínate, cada igreja local em la face de la terra tem seu próprio color. Tem sua essência, isso que é uma particularidade de Cristo. Sim? Porque nós não estamos debaixo de se pode entender, de uma uniformidade, todos iguais. Não existe igualdade. Sim? Isso parece raro, verdade? Não se deixe ser enganados por la igualdade. Porque a igualdade anula a justiça de Deus. E no cielo, se tu chegar, tu não vai encontrar igualdade. Os arcanjos têm 2 alas, os querubines 4, os serafines 6, e ambos não estão peleando entre si, por quê? Porque tu tens 4 alas e eu tenho 2. Ou se tu vai chegar ao céu e mira as colunas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, são 12, e tu vai... E por que não tem uma com mi nombre? Então, essa particularidade é importante lá, em nós outros, cada um de nós outros. É evidente que na eternidade, o caráter de Cristo é implantado em nós outros. Então, se quando tu tens seu irmão ao lado, em la eternidade, o outro, tu está tendo a Cristo, a Jesus. Me hago entender? A evidência do Senhor, a vida do Senhor, em nós outros. Então, Soacha tem sua particularidade. Amém? Cada igreja local, esse é lindo, verdade? Perceber que não é que uno tem que estar formatado. Não se pode formatar a igreja. Então, me sali um pouco da prédica do que tenho a carga para compartilhar com os irmãos. A última vez que estive aqui, tive a liberdade de compartilhar com os irmãos sobre a guiança do Espírito. Recuerdam? Da experiência de Pablo, de Silas, em la igreja em Filipos. Creio que foi isso, verdade? Foi o que compartilhei aqui a última vez. Vocês estão lembrados? Recuerdam? Bueno, eu sei. E para dar continuidade a este tema, então, vamos tocar um tema que está relacionado com a guiança. Como uno pode ser guiado pelo Espírito? Há que escuchar sua voz, verdade? A voz do Espírito. Essa é uma forma que podemos ser guiados. Verdade ou não? Tanto que temos 2 ouvidos e uma boca. Nos ensina a falar menos e escutar mais. Sim? E claro que quando uno se inclina a escutar a voz do Espírito, nós outros vamos ser introduzidos em circunstâncias por la guiança do Espírito, escutando o Espírito. E esse escutar vai nos introduzir a circunstâncias de acordo, claro, por nossa obediência, escutando a voz do Espírito. E essas circunstâncias estão barro la vontade de nosso Deus. Porque uno pero escutei a voz do Espírito, pero por que tinha que passar por essa circunstância? Porque está dentro da vontade do Senhor. Pero pode ser que escutemos nossa própria voz. E quando escutamos a nós outros mesmos, vamos ser introduzidos em outras circunstâncias. E essas circunstâncias não têm nada a ver com a vontade do Senhor, e sim com nossa vontade.
E a intenção que nós temos como hijos de Deus, claro que se hacemos uma pergunta aqui. Quem de vocês querem seguir escutando a voz do Espírito ou querem seguir escutando sua própria voz? Todos vamos levantar. Não, quero escutar a voz do Espírito. Isso vai nos introduzir a circunstância de Deus. E nosso Deus tem seus princípios. E esses princípios nós temos que respeitar e entender. Como falei uma vez aqui, a madeira é acácia, a madeira não é cedro. No deserto tinha que ser acácia. Depois Salomão levanta um templo com cedro de Líbano. Diferente, pelo processo do deserto, onde temos que passar, tem que ser acácia. E a acácia não é uma madeira fácil de trabalhar. Pelo princípio de Deus é com a acácia. Amém? Então, quando uno habla da questão de la audição, de escuchar, dentro da patologia, ou desse desenho inteligente de nosso Deus, sim? Há até um tema que se utiliza muito, a inteligência, o desenho inteligente. Existem uns estudiosos que são criacionistas e entram só nesse parâmetro do desenho inteligente de Deus. Então, quando nós miramos a questão da audição e como o Senhor isso se desenha, há duas estruturas em ouído humano que são muito propícias e interessantes, como nosso Deus é um Deus de detalhes, hermoso que é, maravilhoso. Um deles é onde temos o hueso mais pequeno do corpo humano. É do tamanho de um grano de arroz. ¿Sí? Se chama estribo, porque tem o formato de um estribo. Não sei se tem essa palavra em espanhol. Sim, creio que sim. Sabe o que é um estribo? Quando tu tem que subir num cavalo, se não tem um estribo, queda complicado. Sim? Eu montava cavalo, mas às vezes não tinha cilha, e montava nele pelo, como se chama isso. Pero quando tinha a cilha com estribo, claro. E claro, tu tem que meter, se tu vai subir pelo lado esquerdo dele cavalo, tu tem que meter o pé sobre o estribo e pá. Serve para quê? Tu tem montura. Pero dentro do ouído humano, aonde tem esse formato desse estribo, a função é que ele capta a vibração sonora, capta o sonido e vibra. Sem o estribo, nós não poderíamos escutar. Aunque pareça algo tão insignificante, tão chiquito, pero mira a importância tremenda que tem este pequenito osso. E dentro da estrutura do ouído, há uma outra estrutura também muito importante, que se chama labirinto membranoso. O labirinto, se tu lo mira assim, tu põe assim, em uma imagem do labirinto, parece um caracol. Então, esse labirinto tem um líquido, que é a paralinfa. E para que serve esse líquido? Para que serve o labirinto? E para que tem esse líquido no conduto auditivo interno? Esse líquido serve para que nós podemos caminhar, barra um equilíbrio. Quem tem problema de labirintites, tem problema de caminhar, náuseas. É horrível. A pessoa que sofre de labirintites tem bastante, como se pode dizer, muito incômodo, muito. Se tu haces a cirurgia de labirinto, quando termina a cirurgia, a recuperação, sabe o que se dá? Tu tem que começar a aprender a caminhar de novo. Como um ninho. Eu creio que não há que falar tanto. Mira que coisa. O ouído, esse labirinto, nos traz o quê? Equilíbrio. E o estribo nos dá condição de seguridade, de escutar e poder seguir o caminho que temos que seguir. Aí está bem? Bueno, apenas essa introdução para termos a importância que como hace o Senhor e como o Senhor é detalhista. E como que o ouído está tão relacionado com nossa vida, com escutar do Senhor. Então, tomemos
aqui, Salmo 29, versículo 1 ao 5. Salmo 29, Salmo de Davi. Hijos de Deus, aclamai ao Senhor, outra versão, tributai ao Senhor, aclamai sua glória e seu poder, aclamai o nome glorioso do Senhor, adorai ao Senhor no esplendor do templo. Mira como o salmista vai introduzindo e de onde ele quer chegar. La voz del Senhor domina as águas. El Deus de la glória, tronado, el Senhor domina as algas caudalosas. O truena sobre la torrente de muitas águas. La voz do Senhor é poderosa. La voz do Senhor é tão poderosa que la voz do Senhor é esplêndida. La voz do Senhor quebra os cedros. Quebra el Senhor os cedros del Líbano. Hermoso, verdade? Quando se trata da voz do Senhor. Eu entendo que o salmista aqui quer... Porque, mira, nossa mente, às vezes, é como uma cascata. Vocês têm a ideia de uma cascata, sim? De uma grande... Não sei se tem essa expressão, cascata ou cachoeira? Cascata? Em português é cachoeira. Mira o Niágara, por exemplo, quando um vai ao Brasil, onde estão os saltos de las Siete Caídas, allá em Foz do Iguaçu. Isso é uma coisa... Se tu chega lá principal, não sei se os irmãos já foram, conhecem, é uma coisa... La bulla que hace. Se tu não logra falar e aquele mundo de água caindo. Por aqui o salmista está dizendo que quer dizer que debaixo de toda essa bulla que é nossa mente, de toda essa coisa que nossa mente, às vezes, como chegamos assim, todo esse processo de adoração, esse processo de entrar na presença de Deus, ser em nossa habitação, solo, pode ser na reunião da igreja, nossa mente às vezes chega a estar com uma quantidade de coisas, e essa bulla que está na nossa mente, e é um processo que tu tem que passar todo essa bulla do sacrifício dos animais ali no ato exterior, aquela gritaria de animal, ouvir, me haga entender aquela movimentação dos sacerdotes sacrificando, e aquela introdução aqui, e tu entra no lugar santo, e já pero tudo um processo, hasta que tu logra entrar no Santíssimo, e a voz do Senhor é poderosa. Rompe toda a bulla de nossa mente. E quando escutamos sua voz, que passa? Ai, Senhor. Graças, Senhor. Quando alabamos, quando oramos. Ai, Senhor. Graças, Senhor. Ai, descanso. Ai, paz. Ai, serenidade. Verdade? Essa foi a experiência de Elias. Elias, tudo isso que passou no Carmelo, não é o super ter todo. Porque te tocou passar uma experiência com Jezabel. Jezabel falou que ia te matar e o Carmelo acabou para ti. Ou seja, que toda a experiência sobrenatural dele, Carmelo, de todo esse fogo caindo, coisa assombrosa, verdade ou não? Uma experiência tremenda. E a hora Elias se confronta com a situação, Jezabel, vou matar Elias. E Elias, escapa, nos disse assim, e Elias se vai por sua vida. O que passou com Carmelo? O que passou com toda a ousadia que tinha? Se foi, entrou em depressão, queria morrer, sim, quedou deprimido. E o Senhor é misericordioso, envia um anjo para alimentar, não quer comer. E ora Elias tem que ser introduzido no Horebe, que é lugar de pedras, seco,
Que o Senhor quer nos ensinar que Ele é o Deus del Carmelo, pero também é o Deus de las piedras, de lugar seco, onde não há vida, pero aí está também. Aos nossos olhos parece que não há vida. E qual é a experiência de Elias nesse lugar? Elias, que hace aí dentro da cueva? Saia. E Elias começa a mirar o que é sobrenatural. El vento que corta a penha, o fogo. Não está em nada disso. Onde está o Senhor? Em uma voz aplacível e delicada. Aí está o Senhor. Sua voz é o que governa e o que nós só teremos que permitir governar nossas vidas. Amém? Então, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém? Por lo qual, que é isso? Por lo qual, na conjunção, vamos mirar a gramática. Coordenativa, conclusiva. Portanto, porém, contudo, vai nos levar a uma conclusão. Verdade? Essa é a gramática. E lá a palavra de Deus está barro a lei da gramática também. Verdade ou não? A coisa não é uma desordem total. Por isso o Senhor e o Espírito Santo, em sua forma de ser, buscou um idioma que era extremamente rico. Hasta hoje é o grego. E o seu significado, o hebreu também. Então, por lo qual, como disse quem? El Espírito Santo. Se oís hoy su voz, no endurezcais vuestros corazones como en la provocación, como no dia de la prueba en el desierto. Então, temos uma conjunção conclusiva que nos vai levar a um si, que é uma conjunção subordinativa, de condição, subordinativa condicional. Não sei se dá para entender. De condição. Se, portanto, se, oi, escuta sua voz, a voz de quem? Del Espírito. Não endurezcai vossos corações. Há uma condição para que nosso coração não quede endurecido. Eu não vou transcrever todo o livro, todo o texto. Apenas vamos terminar nesse versículo. Há uma condição. Se escute o quê? Oi. El Kairos, el Cronos, de Deus, el Kairos, sim? Não endureçai vossos corações. Ah, então quer dizer que não pode dizer. Não está dizendo que não escuta, verdade? Nós não podemos dizer, não escute a voz dele, Senhor. Claro que escute, a questão é a obediência. Se obedecemos ou não. Vou dar um exemplo aqui, que vou saltar aqui, me veio a hora na mente. Exemplo. Eu estou em casa por la noite, às 7, mais ou menos da noite, e me dá para sair de bicicleta, para ir ao ginásio. Sim? Pero antes de montar a bicicleta, em meu interior, uma voz, eu percebi que assim, por que não querer ter em casa? Vai ler a Bíblia. Por que tem que ir para o ginásio? Sabe, isso é verdade. Tu vai escutando tudo isso em seu interior e empeça aquela batalha. Não, pero
Depois eu leio a Bíblia, quando eu regressar del ginásio, é só uma hora só. Sabe, parece que tu está dialogando contigo mesmo. A coisa não é que está contigo mesmo, parece que és ele, Senhor. E me dou para sair em bicicleta às 7 da noite para ir para o ginásio. Verdade? Então, me atravesso de um semáforo para outro em verde, me vem uma moto e puf, tchau. E bênção, bendição. Ao piso, todo arrebentado. Pero uno é muito lógico, pode ser que uno às vezes pensa e assim, pero se o Senhor habla para mim para não sair, por que não me guarda quando eu tenho que passar no semáforo? Que raro que somos nós outros, verdade? Tu desobedece a voz do Senhor e que também que siga desobedecendo. Me hago entender? Nosso Deus não é conivente com nossos caprichos. O Senhor tem que nos ensinar. Não importa as consequências. Por que vem a consequência? Porque tu não escutou. Tu tinha que visitar os irmãos sábado em faca e domingo em Soacha. E aí quedou aplastado no piso. E como um é muito miserável, e chego em casa e vou e corro para o banho. Minha esposa, nem vou contar como quedou, né? Quando viu, porque eu comecei a sentir algo correndo aqui pelo rosto e passei. E pensei, lesão de 2º grau, mais ou menos. Foi que passou. E claro, podia estar com fratura de osso de fêmur, 6 meses para se recuperar. Uma fratura de fêmur. De clavícula, crânio, que me tocou a ser um taque, a pancada foi violentíssima, não estava com casco. Pá! Hã? E quando eu chego no banho, corro o sabão, esse rabão de coco, e comecei a passar para evitar qualquer infecção, sim, com força. E me vem um outro pensamento. Se eu não tenho a musculatura tão buena de la perna, tinha fraturado a perna. Que coisa tão hermosa, verdade? Que tão lindo. Quer dizer que o Senhor não te guarda para nada. Aonde tu é desobediente, aonde tem que passar a coisa toda, tu ainda se vangloria de sua condição física e muscular. Porque quando eu falei isso, eu senti assim no meu interior como uma reprovação, assim. Tô ponendo minha confiança. Me hago entender como somos nós outros? E como é tão importante escutar a voz do Espírito. Verdade ou não? Essa é uma condição. Escutar a voz do Senhor. Mira o que diz o Senhor quando o irmão leu sobre Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Versículo 20. O que é que governa aqui e o que pode liberar Laodiceia de sua condição? Há coisas que sim, há que compre ouro de mim, refinado, colírio para os olhos, pero há algo aqui que é crucial, que governa essa situação de Laodiceia. Versículo 20. Ei aqui que estou na Vulgata está assim. Ei aqui que estou a la puerta de tu coração. Verdade? E chamo. Se alguno escuchar mi voz e me abrir a porta, porque pode escutar, e a porta sigue cerrada. Porque aí está nossa responsabilidade de fazer as coisas, verdade? O Senhor não vai mandar o arcanjo Gabriel para abrir a porta para nós outros. Isso é algo que nos compete. E a porta pode quedar cerrada. Escutou a voz? Sim. Pero aí um segundo passo, abrir a porta. E assim que abre a porta, aí um terceiro passo, que o Senhor diz aqui, eu entrarei a ele, entrará nós outros, e com ele cenarei, e ele, porque o Senhor sempre tem que ser o primeiro de todos, sim? Não é tu que tem que cenar, ele que tem que cenar primeiro. E eu cenarei contigo
e tu cenarás comigo. Eu governo todas as coisas. Não é tu que governa a cena. Quem governa a cena aqui nessa que sou eu. Então, eu vou cenar contigo, aí sim tu pode cenar comigo. Não se apressure. Esse é um princípio. Verdade? Mateus 16, 24 e 25. É um versículo muito conhecido. Logo digo Jesus a seus discípulos: se, ora o se aí. Olha a condição, a conjunção. Se algum de vocês querem ser meu seguidor, eu estou lendo na tradução vivente, tem que abandonar sua maneira egoísta de viver. Toma sua cruz e seguir-me. Lucas vai mais allá. Cada dia. Se hoje, escute a voz do Senhor. Aqui, tomar a cruz cada dia, cada momento de sua vida. Pero a condição aqui tem que abandonar sua maneira egoísta de viver. Aí sim pode tomar a cruz. Aí sim pode seguir o Senhor. São princípios espirituais que o Senhor estabelece. Tu pode escutar a voz do Senhor, pero não tem nenhuma renúncia. Haga o que dele as ganas e o Senhor está falando. Se quer seguir, vá. E aí vai cosechar consequências ou circunstâncias que uno não esperava. Melhor são as circunstâncias ou quizá consequências que o Senhor nos dá. Porque é de sua vontade. Aunque pareça mal, porque para Deus, quando é para nós outros, nada é mal. Amém? O Senhor quer ele melhor. Nós outros podemos dizer, isso é mal. Não, pero se é Deus, não é mal. Ele não é teu padre. Que padre vai querer mal? Se nós outros seremos como malos que somos, não damos coisas malas aos nossos filhos. Verdade? Tu vai dar uma pedra? Se pede um pão? Qual outra coisa que pede? Um peixe? E lhe entrega uma serpente? É isso? Não. Quanto mais nosso Deus, que tem todo o cuidado de nós outros. E no versículo 25 diz: pero se tratas de aferrar-se à vida, la perderás, pero se entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Que vida é esta? Porque o grego tem 3 vidas. 3 palavras para traduzir vida. Bios, psique, não é psique, psique. Porque a gramática portuguesa, espanhola, saca a letra P, mas não quer. Psique, a segunda palavra, e zoe. Bios, a vida biológica. Zoe, a vida espiritual, a vida divina. E aqui é psique, a vida da alma, a vida natural. Então, você tem que anular essa vida para poder escutar e seguir a voz do Senhor. Hasta aí, dá para entender bem a importância de nós como filhos de Deus, de ser guiado pelo Espírito e aprender não só escutar, porque se ouvir, não é que nós não estamos escutando, escutamos ou não escutamos a voz do Senhor? Bueno, em nossa experiência de vida da igreja, por menos a los domingos, sempre temos escutado, verdade? A palavra, em casa, a mulher habla com cuidado, o esposito. Sim, as mulheres são mais ajudadoras, para isso não é o homem, não é que é ajudador, quem é ajudador é a mulher. Não foi o que confessou Adão? Encontrei o quê? Te pondrei o quê? Uma mulher o quê? Idônea, ajudadora. No hebreu é cara a cara. Não no sentido de igualdade, porque isso faz o feminismo. O feminismo anula a masculinidade. Verdade? Agora existe também o machismo.
que é outro desequilíbrio do homem caído. Então, machismo e feminismo igualitos, quando se trata da natureza caída do homem. Cara a cara. Para isso estão as irmãs, nossas esposas, para nos ajudar. Aí está a voz, porque às vezes não pode pensar assim, eu quero escutar a sua voz. Pero pode ser que muitas das vezes tu não vai escutar de uma forma sobrenatural. E às vezes o Senhor quer nos sacar também muito disso. Conforme nós outros vamos avançando nossa vida espiritual com Deus, o Senhor vai sacando pouco a pouco nossos foguetes. E nós outros, quando estamos começando a caminhar com o Senhor, estamos llenos de foguetes. O Senhor vai nos dar experiências tremendas, hasta sobrenatural, o que seja. Não quer dizer que Ele vai anular isso. Pelo conforme uno vai avançando, o Senhor vai sacando essa coisa e vamos ver em que nós outros estamos. Se são por os foguetes ou sem os foguetes. Se é por el Carmelo ou é Horebe. Onde estamos? E esse avanço do Senhor vai tratando com o nosso caráter. Porque a intenção dele é manifestar-se a nós outros, como Ele é, não como nós outros. Verdade ou não? Amém? Então, seguindo mais adelante aqui. Aquilo que lemos na Vulgata. Se eu ir, que diz aqui, e abrir a porta de seu coração. Então, el oír de Deus está relacionado com o quê? Com o nosso coração. Aí está um problema grave que nós temos. Este coraçãozinho escuta, amém, pero agora vem algo que está relacionado com a obediência. Outra coisa que está em nosso ser, que é o coração de uno. E de certa forma está relacionado com a vontade, com a parte emocional, com a alma humana mesmo, verdade? Vontade, com a psique e com as emoções. Esse órgão, pois eu dizer assim, não aqui na questão física, pero de ordem espiritual, governa, de certa forma, nossas decisões. Está muito complicado isso, não? Está bem. Fácil, verdade? Nós outros é que somos complicados, verdade? Campeões de complicar todas as coisas. Somos expertos em complicar as coisas. E nosso Deus é tão sensível. Quando uno mira o Senhor Jesus, quando tem a oportunidade de tocar nos evangelhos e ver a sencillez que é nosso Senhor, a simplicidade, como se move, como habla as coisas. Não, irmãos, os evangelhos são hermosos, verdade? Uno quer tocar no Senhor e ver um pouco de seu caráter, de sua forma de ser, os evangelhos. Aí estão. E tu vai mirando com os olhos do Espírito e de certa forma o Senhor vai te transportando para aquelas cenas, por aquelas situações, e tu vai mirando e vai podendo tocar e ver como é Ele, Senhor. E não cambiou, siga igual. Amém? Ressuscitou, está sentado a los cielos, pero sigue sendo lo mesmo. Amém? Igualito. Então, eu vou falar agora um pouco do coração. Está bem? Já que o escritor dos Hebreus focou tanto nisso. Primeiro ele habla sobre ouvir. Lá no versículo 7. E já no versículo 8, há uma circunstância aqui, que escutando a voz do Senhor vai nos poupar de que tenhamos um coração endurecido. Mas a Daniel vai falar por causa dele pecado. Porque, claro, tu não escute muitas coisas ali, pecado mesmo vai sendo introduzido, e a desobediência não deixa de ser uma condição pecaminosa, verdade ou não? Papá avisa o ninho, tu que é padre sabe, hijo, para de ficar dar saltando aí sobre esse sofá, e tá o ninho lá. Tu vai se lastimar, verdade? Bom, o ideal era já correr, dar-lhe uma varada, assim, se não escute. Primeiro,
Pero nosso Deus também é um Deus longânimo e também temos que ter nossa experiência, verdade? E o ninho vai, plava-te. Eu não falei contigo, pero não escuta. Já escutaste? Quanto nós outros tu não escuta. Vive no mundo da luna. Pero a importância de escutar está relacionado com a obediência. E mira o que diz aqui no versículo 10. Durante 40 anos, 3:10. Por isso me indignei contra aquela gente e exclamei: tiene sempre o coração extraviado e nunca han seguido mis caminhos. A desobediência, um coração extraviado nos põe em outro caminho. E claro, quando tu toma o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, o Senhor vai dar uma explicação. Eu pus vocês no deserto para provar vuestros corações, para saber, outra tradução, para saber ou provar o que estava no coração de vocês, se vocês seriam obedientes ou não a minha palavra, não é assim? As circunstâncias e a obediência não obedeceram, e toda essa generação que entrou não entraram em Canaã. Sabe quantos? Mais ou menos? Quase 2 milhões. Não puderam entrar em Canaã. A não ser quando vem a sentença, ¿se acuerdan? Josué e Caleb e os jovens de 20 anos para... Porque nosso Deus é um Deus justo. Amém? E o resto lhe tocou morrer. Verdade? Pero Josué e Caleb não escutaram a voz do Senhor? Sim. Não foram fieles? Verdade ou não? E por que eles não poderiam muito bem agora retrucar Moisés? Moisés? Não, isso não tem cabimento. Porque agora, eu, juntamente com Caleb, temos que passar 40 anos com essa gente no deserto? Por que temos que pagar o preço pela desobediência deles? Sendo nós outros obedientes. Essa é a vida da igreja. Somos irmãos e eles têm que pagar o preço pelos erros de outro. Não sei, não me interpretem mal. Verdade ou não? Pero o que fizeram Josué e Caleb? Eram homens de Deus experimentados. Se sou eu, Senhor, eu vou levantar minha carpa aqui em Canaã, vou atravessar a fronteira, vou quedar aqui em Canaã com a minha carpita, daqui a 40 anos. Nos vemos. Tchau. Mira, essa é a natureza humana. Assim somos nós outros. Mira o que passa com Pedro. Pedro se intromete a dizer que vou pescar. Por quê? Estava com uma crise de consciência terrível, porque negou o Senhor. E essa crise estava afetando de tal forma ele que o Senhor está, verdade ou não? Vá, habla para os discípulos e a Pedro também. O Senhor está focando em Pedro. O Senhor conhece nossos corações. O Senhor, cada um de nós outros, o Senhor tem cuidado de nós outros, irmãos. Não se descuida de nenhum de nós outros. Por mais malos que somos, por mais que podemos até mesmo negar o Senhor, aí está o Senhor. E a Pedro, e a Celso, e a Cezita, Hernando. Assim é. E que termina quando ele habla sobre a questão dos peixes. Vai e saca esses peixes aí. São os peixes que importam para você. Recuerda que o Senhor habla para trazer os peixes? E quem é que vai trazer os peixes? Pedro. O que passou com os demais? Por que não foram também com ele? Como quem diz, nós outros não temos nada a ver com essa história. Foi Pedro que nos meteu nessa coisa. Egoístas é o que somos. Sim? Sempre somos expertos em pôr a culpa em outro. A culpa é tua, Senhor. Tu que me deu Eva. Essa mulher que tu me deste, Senhor, foi que me hizo pecar.
Ou seja, que em outras palavras, se eu pequei, por que culpa tua? Sabia, Senhor, que foi culpa tua que eu pequei? Porque se tu não me dá essa mulher, eu não teria pecado. Mira como é a situação da natureza já pecaminosa e caída do homem. Escute a voz do Senhor. O Senhor dá uma orientação. Verdade ou não? E sale por um lado, foi que passou, e depois, todavia, a culpa é tua. Verdade ou não que às vezes não somos assim? Que ponemos a culpa até mesmo nele, Senhor, por nossas decisões que tomamos em la carne, porque não escutamos a voz dele, Senhor. Eu creio que é sencillo isso, verdade? Não tem, irmãos, não tenho como escrever aqui 10 princípios para escutar a voz do Senhor. Não é? Isso é um aprendizado de cada um de vocês. Único. A palavra está. Se hoje ouvir, é hoje. Não é exagero. Nem amanhã. Porque somos expertos, como já falei aqui uma vez, de procrastinar as coisas. Manhã. Sim, aquele pájaro brasileiro, que é o bacurau. Manhã na voe. Manhã na voe. O pájaro canta assim. Então lá em inglês, lá em Brasil, no sul, e esse irmão é irmão bacurau. Sempre diz que vai ser manhã. La coça. É oi. O Senhor do chama. Oi. E no versículo 12, outro versículo. Procurai, hermanos, que nenhum de vosotros tenha um coração incrédulo e perverso que lo aparte de Deus vivente. Mira, outra condição que pode passar com o coração. A primeira, extravia del caminho de Deus. No segundo ponto, poderíamos levantar colunas aqui. A incredulidade nos converte em pessoas perversas e que nos apartamos de um Deus vivente. E por último, versículo 15, es que lo que se nos disse, versículo 15, quando hoje escuchais a voz do Senhor, não serreis a cal e canto el coração, como hicieron os que se rebelaram. Salmo 89, versículo 19 e 20. Agora, miremos esses versículos. Entonces, 89, 19 e 20, sim? Deu para entender o número, sim? Entonces hablaste em visão a tu santo e dijiste, hei puesto el socorro sobre uno que és poderoso. Bueno, o salmista aqui está relacionando com Davi, verdade? Pero sabemos muito bem que a realidade aqui desse poderoso está muito por cima de Davi. Esse poderoso aqui é o Senhor. Amém? Esse é o poderoso. Essa expressão que o Senhor utiliza, irmãos, quando estão diante dos discípulos e quando está dialogando com os fariseus e vai falando acerca de Salomão, de que Salomão isso, de la grandeza de Salomão. Corre depois das escrituras e mira quem foi Salomão. Mira a experiência da reina de Sabá, que quedou só de la forma como se sentavam a gente em la mesa. Só a forma de sentar, de manejar os cobertos, de comer delante del rei Salomão, de los siervos. Só isso já lo deixou impactada. A botânica, da questão da taxonomia botânica que isso Salomão, mais de 3.000 provérbios escreveu. Hermanos, não passou sobre a terra um homem maior do que Salomão em sabedoria. Verdade ou não? E quando o Senhor coloca essa situação e abre assim, eis aqui, uno que é mais do que Salomão, maior do que ele. Imagina-te, irmãos, se uno se assombra com a grandeza de Salomão e agora o Senhor Jesus vem. E aqui tem uno que é maior do que Salomão. Não, irmão, é para uno cair por terra.
com la cara sobre la tierra e com as palmas de las manos assim. Nem assim pode ser. Seria um traje. Assim, isso é cair com o rosto em terra. É assim que haciam eles. Com cair o rosto em terra, delante del Senhor. Assim, ó. Eu creio que os 24 ancianos caíram assim também, caíram na onisciência de Deus. Sim? Dá para entender a onisciência de nosso Deus? Porque Deus tem um propósito. Deus hizo su propósito antes de todas as coisas. A igreja já estava no coração de nosso Deus. Aí está, em Efésios 1:9. E aqui está o propósito. A igreja está aqui, ó, e vem nessa linha del Kairos de Deus. E de repente, por causa dele pecado, há uma inclinação, é introduzido o tempo linear, el Cronos, e aqui entra o Senhor Jesus com a redenção. E que hace o Senhor Jesus? Regressa de novo para o propósito eterno de Deus. E aqui estamos nós outros, por toda a eternidade. Graças, Senhor, que nenhum de seus planos jamais serão frustrados. Nosso Deus é lindo, verdade? Como é tão importante entender isso que hicimos hoje. Dele partimento del pão, dela cena, do que isso o Senhor em la cruz do Calvário por nós outros. Sabe que o Senhor está em la cruz e dizer, Deus mío, ¿por que me desamparaste? Sabe o que passa aí, irmãos? La puerta quedou cerrada para ele, para nosso Senhor. Se acuerda que ele abriu para Natanael? Natanael, tu verás uma escalera e os ángeles barrando e subindo sobre mim mesmo, sobre o Senhor. Porque aquele que estava ali arriba na visão de Jacó, barrou a escalera. Agora estou aqui, Natanael. Tu és um judio onde não há dolo. Não é assim que falou o Senhor? Eis aí como se falou? Israelita, como é? Não recordo bem. Donde não há nenhum coisa a inculpar. Jacó, Natanael conhecia muito bem o que o Senhor estava falando. Pero na cruz agora a porta está cerrada. Essa escalera está cerrada. Para que está ali? Porque ele abriu essa porta para nós outros, irmãos. Pero lhe tocou quedar cerrada para ele. Para pagar o preço por nossos pecados. Esse é o nosso Senhor. Isso é o que acha o Senhor. E claro, quando chegamos em Hechos 13:22, no versículo 20, perdão, do Salmo, que no I, Agei a Davi, me servo, lonri com mi santo unção. E em Hechos 13:22 diz assim, e removendo-o, levantou-lhes a Davi el rei, al que também dijo, testificando, hei hallado a Davi, ele de Jessé, varão segundo el coração mío, que hará todas as voluntades, está no plural. Não sei como está na Rena. Como está aí, na Reina Valera, eu creio que está... Como está? Hã? Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A palavra aí no grego é voluntar. Só que aí está em plural. Todas as minhas voluntas. Interessante, verdade? Porque às vezes nós pensamos que, não, pero isso aqui eu hago, Senhor. Pero isso aqui não. Esse aqui sim, eu posso fazer. Pero isso aqui tampouco. Me hago entender? São todas. Como que o Senhor quer encontrar um coração segundo Ele? Dele, quando nós outros, por meio do Espírito Santo, escutamos e cumprimos todas as suas
voluntades. Não é a meia. É completo. Amém? Me haga entender, porque às vezes não sou... Sim, hacemos aqui, pero isso aqui não. Quer ver isso? Melhor do que isso? 1 Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, 15. 1. Muito conhecido. Verdade? Quem não conhece essa passagem de Saul? Há dois reis aqui. Saul já tinha perdido sua posição aí no capítulo 13, quando tomou e não aguardou Samuel, recordam? E isso um sacrifício por ele mesmo. Sempre independente dele. Eu hago a coisa. Senhor, queda-te sentado no trono, tranquilo que eu hago a coisa aqui solito. Não precisa se preocupar. Deixa comigo. Eu sei o que é ser. E Samuel chegou. Que passa? Que hiciste, homem? Estou parafraseando. Se passou a hora, te sacou o reino e já o Senhor entregou a outro, Davi. A pergunta é: Davi assumiu o reino? Assumiu o trono? Não. Em nosso coração há duas posições: ou Saul ou Davi. Os dois não podem ocupar o mesmo trono. Hasta mesmo na física, dois corpos, na física quântica, o que seja, na física linear, natural, a física diz o quê? A lei da física? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e no mesmo tempo. É uma lei. E essa lei serve para a vida espiritual. Ou é Saul, ou é Davi. E mira como Davi tinha uma visão clara das coisas de Deus. Saul morreu, se matou, e Davi de uma assumiu o trono. 7 anos passou em Hebron. Hebron significa comunhão com seus amigos. 7 anos ali. E reinou sobre Jerusalém, sobre Israel, 33 anos e 6 meses. Foram 7 anos e 6 meses. Pero quando é que Davi começou a reinar? Quando os ancianos chegaram hasta lá em Hebron e reconheceram e deram liberdade. Tu és nosso rei. E ungiram Davi. Novamente, já estando ungido. Me haga entender que coisa interessante, como Davi soube esperar. Ele tinha toda a autoridade para assumir. Imagina o problema que não ia ocasionar. Tinha a visão de Deus. Amém? Era um homem que conhecia o Senhor e conhecia a vontade do Senhor. Isso algo, a primeira coisa que hace Davi, lo que isso, nenhum outro rei, isso. 4 siglos entra Josué em Canaã e não logra sacar os rebuseus del monte de Sião, de Jerusalém. E aí, deixa os rebuseus aí. Deixa o diabo, deixa as coisas do diabo aqui entre nós outros, não é nenhum problema. Deixa Sião está aí. Que é isso, Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que entendia as coisas de Deus, porque Sião tem que ser tomado. Sião é onde está o palácio, onde se constrói o palácio do rei Davi, pero quem levantou esse palácio foi Salomão. Verdade? O que significa isso? O que significa Sião? Sião significa o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Sabe quando é que o Senhor é nosso Senhor? Quando escutamos e obedecemos sua voz. Ah, meu Senhor. Ah, Senhor. Senhor? Que Senhor? Muitos dizem Senhor, Senhor. Não foi assim que ele falou? Mas Senhor, Senhor? Que Senhor? Senhor de onde?
Ustedes seguiram seus próprios caminhos, hicieron as coisas da forma das ganas que queriam fazer. Mas, Senhor, nós profetizamos em tu nome, prediquei vários domingos em la igreja, compartilhei sua palavra, prediquei no Maracanã do Rio de Janeiro e se converteram 30.000 pessoas, um Billy Graham da vida. Não estou dizendo contra o irmão Billy Graham, me entende bem? Expulsamos demônios, Senhor, em tu nome. Senhor, em tu nome sanamos. Cura, sanidade. Levantou mortos. Ressuscitou em tu nome. E o Senhor? Eu não conosco ustedes, hacedores de la maldade. Sabe o que está dizendo? Vamos traduzir para a nossa linguagem? Vocês disseram as coisas conforme as ganas que tinham que fazer. Ustedes. E se passou alguma coisa, foi por causa de meu nome. Porque não são os talentos que nos introduzem no reino. Não são os talentos. Não é a parábola dos talentos? Recuerda? Não são os talentos que nos introduzem, são as minas. São as minas. O que significa? Porque os talentos conforme a capacidade de cada um. É o Espírito Santo. Não pode dizer, Senhor, pero não foi tu, foi meu dom, foi meu talento. O talento não é tuyo. Eu sou esse talento. Tu não és ele talento. Pero nós pensamos que somos talentosos. São as minas. Cada um em la igreja recebe uma mina. Assim como Pablo recebeu uma mina, Pedro recebeu uma mina, e são as minas que nos introduzem no reino. Com uma mina, ganasse 5, sobre 5 ciudades, governarás sobre a terra. Me hago entender a diferença de talento para mina? Do que é ser obediente, escutar a voz do Senhor? De Senhor? Então, o que quer dizer isso? Quem é que tem que ocupar esse trono? Ele, Senhor. Verdade? Segundo sua vontade, é a vontade do Senhor ocupar esse trono no nosso coração? Governar aqui? Amém. Pero às vezes é Saul. Sai Davi e senta Saul. Sai Saul, senta Davi. Pero isso é uma coisa que não pode, porque nós outros somos seres assim, irmãos, completamente evolúveis. Um dia tu está super bem, andando sobre, está no terceiro cielo. E no outro dia está no Hades. Pero é isso que o Senhor quer de nós outros, volúveis. Um dia bem e outro mal. O Senhor é assim? O Senhor um dia desperta, nem tem como despertar. Um dia o Senhor olhar, estou de mau humor hoje, no trono. Vou destruir tudo. Vou acabar com esse planeta. Não vai sobrar nada. Pero se és com nós outros, sim, verdade? Às vezes as mulheres têm seu problema hormonal. É normal. Pero hasta onde está a normalidade de los estrógenos? E hasta onde está a normalidade da nossa testosterona? Se está alterado ou não? São as hormonas que governam a nossa vida espiritual? Natural pode ser, verdade? Onde é que tem que prevalecer a hora? La cruz. Amém? A voz dele, Senhor, que despedaça os cedros do Líbano, toda essa miséria que está em nós outros, vem na voz do Senhor, espedaçando-os tudo que não é dele, arrancando, fazendo uma limpieza e derrama essa coisa como esse jardim do Edém, hermoso, com os 4 rios entrando em um rio e reparte em 4 braços sobre esse Edém maravilhoso. E o Senhor vai construindo isso em nós outros, esse Edém, para quê? Porque Ele gusta, à tardecita, passear com Adão. Com o frescor da brisa que vai entrando no Edém, assim o Senhor hacía. Não sei por quanto tempo, irmãos, porque aí não sei. Isso não foi só, vamos supor, um dia. Não sabemos quanto tempo passou aí. Aí, todavia, o Cronos não está governando a coisa.
É esse o desejo do Senhor. Passear em nós outros. Pero com a brisa da tarde? Não. Ressuscitou dentre os mortos, cambiou a coisa. Ele é assim, meu querido, agora não é por a brisa da tarde que quero caminhar contigo. A todo momento. Meus braços estão assim. Quer estender os tuyos também? Dá-me tua mano. Vamos caminhar. E caminha com nós outros durante todo o dia. Pero saltamos a mano, Saul. Corremos a mano, ele coração de Davi, Jesus Cristo, da figura dele, Senhor. E Samuel disse, Senhor me enviou aqui tem um gira, versículo 1, para terminar aqui, irmãos. Por rei sobre esse povo, sobre Israel. Agora, pois, esteja atento às suas palavras dele, Senhor. Assim disse o Senhor de los exércitos. Eu castigarei a Amaleque, por lo que isso a Israel, quando se puso contra ele no caminho, mentre subia dele Egipto. Sabe que isso os amalequitas? Recuerdam-se? Isso era uma coisa que romperam com o código de guerra. Que nenhuma nação, nem os filisteus, por mais malos que eram, e sabe o que fizeram? Foram por a retaguarda e mataram os ninhos, os viejos, as pessoas cansadas, que estavam exaustas. Cobardes. Eu que não tenho tempo para entrar aqui para saber o que é Amaleque. E o que significa Amaleque? Amaleque é carne. Amaleque vai mais do que isso. Amaleque vem de uma generação ressentida, de uma mulher ressentida, que casou com o filho de Esaú, e aí teve um filho chamado Amaleque. E o nome, o significado de Amaleque também é cruel, mal. Sabe, pessoas ressentidas, aí uma quantidade de gente ressentida no mundo, e pior, irmãos, ressentidos com a sociedade, que as coisas não estão bem, que estão malas mesmo, irmão, vai ser o quê? Vai quedar em ressentimento, e esse ressentimento, a hora tu se levanta contra a autoridade de Deus, contra o Senhor mesmo por causa de seus ressentimentos, e pensa que a sociedade tem que ser uma sociedade perfeita e justa, no mundo de Satanás. Não foi que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus? Te darei tudo isso, porque a mim me foi dado, te dou, Jesus. Verdade ou mentira? E aí vem Amaleque, o Senhor não quer que sobre nada de Amaleque. E de verdade, restou algo de Amaleque. Sim ou não? Sabe de onde termina essa história de Amaleque aqui? Allá com a situação de Esther. Aí está esse personagem aí, Amã, Agarrita, descendente de quê? De los amalequitas. Está aí. E siga Satanás aí, com esse espírito de Amaleque. Que o Senhor nos livre e nos guarde, porque isso tem que cair por terra. Há que morrer, há que matar Amaleque, a carne não tem vez. E vê a hora e ataca Amaleque, versículo 3. Destrui por completo tudo o que tem. Não te apiades de ele. Antes bem, a muerte tanto a homens como a mulheres, ninhos de pecho, bois, ovelhas, camelos, acabe com todo. Então Saul convocou o povo, los contou em Telaim, 200.000 soldados a pé, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, se emboscou na Elbade, e disse Saul aos ceneus, versículo 6, idos apartais descendente entre os amalecitas, para que não os destrua com eles. Porque vosotros mostrareis misericórdia a todos os filhos de Israel quando subiam de Egito. E os ceneus se apartaram dentre os amalequitas. Separou um grupo aqui que não tem nada a ver com a amalequita. Saul derrotou os amalecitas desde a Ávila até a direção de Sur, que está ao oriente do Egito. Capturou vivo Agag. Tinha que capturar vivo Agag? Empezou a coisa. Sempre nós outros damos uma cosita, verdade? Cada um sabe quem é a sua. Quando é que tu captura Agag, verdade?
Quais são as vezes que nós capturamos a Agag? E quais são as consequências que vêm depois? Não sei. Aí é de cada um, verdade? Isso é para nos ensinar. E destruiu por completo a todo o povo a filo de espada. Pero Saúl, e o povo perdonaram a Agag, Deus santo. E a lo mejor de las ovejas, de los bois, de los animales engordados, de los cordeiros, de todo bueno, e não lo quiseram destruir por completo, pero todo lo despreciável e sem valor lo destruíram totalmente. Ah, sim, está bem, parece que está bem, hasta aí. Verdade? Ah, essas coisas aqui, despreciáveis, isso acaba com isso. Pero essa ovelhita gorda aqui, esse boi tão hermoso, tudo isso aqui, não, isso tem que permanecer. Pero o Senhor falou para permanecer. Isso é escutar a voz de Deus. Isso é, hay que pagar um preço. Verdade ou não? Não é segundo o nosso critério. É segundo o critério de nosso Deus. Porque caso contrário, não, nossa vida cristã vai ser uma coisa triste. Então se viu uma palavra do Senhor Samuel descendo. Me pesa ver hecho rei Saúl, porque há de errado de seguir-me. E não há cumprido mis mandamentos. E Samuel se comoveu e clamou ao Senhor toda a noite. Pobre Samuel, verdade? E se levantou Samuel muito de manhã para ir ao encontro de Saúl, e se lhe deu aviso a Samuel, dizendo, Saúl se ha ido a Carmelo. Ai, o Carmelo de novo. Que coisa, lhe gusta o Carmelo, verdade? E aqui que há levantado um monumento para si, não sei como está aí nessa versão, estou lendo nas Américas, e dando volta a seguido adelante e barrando al rigal. Então Samuel viu a Saúl, e Saúl lhe disse, bendito seas dele Senhor, e cumprido o mandamento dele Senhor. Cumpriu a donde, hermano? Pero uma pergunta, Saúl creia ou não creia que tinha cumprido? Esse é o problema nosso. Quando pensamos que hasta o bueno que hacemos para Deus é basura, imundícia, pero é bueno. Porque, de verdade, quando se trata da árvore da ciência del bem e del malo, não é o malo que nos preocupa tanto a mim. Porque o malo, facilito lo reconhece. O problema é el bueno. Aí está o humanismo. A doutrina humanista, o ensino humanista, que o homem pode todas as coisas. O amor do homem. Deus é amor. Deus é amor. E traduz dessa forma que Deus perdona todo. Sim, aí pode ter o que seja, todas as imundícias, sim, a ideologia de gênero, o que seja, a homossexualidade, o assassino, tem que ser perdonado, sim, pero aí que tem suas consequências, verdade? Não é assim. Pero Samuel disse, que é este balido de ovelhas em mis ouídos e ele morrido de bois que oigo? Mira a resposta de Saúl. E Saúl respondeu, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo porque o quê? Ah, não foi ele, não. Assim somos nós outros. La culpa es de tu mamá, mi suegra. Sempre há que poner a culpa em uno. É tuya a culpa. Os ninhos estão assim porque a culpa é tua. E tu? Ou vice-versa. Sim? Não assumiu o erro que cometeu. Essa é a natureza dele, pecado. Não escutou a voz? Escutou ou não escutou a voz do Senhor? Escutou. Escutamos ou não escutamos a voz do Senhor? Escutamos. Pero a questão é, obedecemos ou não? Como está nosso coração? E as consequências vêm. Verdade? Porque o povo perdonou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor tu Deus. Pero os demais lo destruímos por completo. Dijo então Samuel a Saúl, espera, déjame declarar-te lo que o Senhor me dijo anoite. E ele lhe dijo, habla. E Samuel dijo, não é verdade que aun que eras pequeno, a tus próprios olhos,
Fuiste nombrado jefe de los tribos de Israel, e ele, Senhor, te ungiu rei sobre Israel. E ele, Senhor, te enviou a uma missão e dijo: Ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, e lucha contra eles hasta que sejam exterminados. Por que, pois, não obedeciste a voz dele, Senhor? Isso serve para nós ou não serve? Não sei em que circunstâncias. Não sei em que circunstância, pero nós sabemos muito bem das circunstâncias, quando tomamos nossas próprias decisões e pensamos que estamos fazendo algo bueno para o Senhor, que é agradável. E se não que te lançasse sobre o botim, hiciste lo malo ante los ojos del Senhor? Então Saúl dijo a Samuel, de novo, eu obedeci a voz del Senhor e fui em la missão a qual o Senhor me enviou. E hei traído Agag, rei de Amalek. Eu não abri nada para trair Agag. E hei destruído por completo os amalecitas. Mas el pueblo, eu não. El pueblo, ele, a culpa é dele, não minha. Verdade? Tomou o botim de ovelhas, bois, no melhor das coisas dedicadas ao anátema para oferecer sacrifício ao Senhor, tu Deus, em Gilgal. E Samuel dijo, esse versículo que é conhecido de todos nós, pero não sei se cumprimos os de arriba. Se comprasse o Senhor tanto em holocausto e sacrifícios como em la obediência à la voz do Senhor? Se comprasse o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios como em la obediência à la voz do Senhor? E aqui ele obedecer é melhor que um sacrifício. E ele prestar atenção que la grossura de los carneiros, porque la rebelião é como pecado de adivinhação. E la desobediência como iniquidade a idolatria. Porquanto has desechado a palavra do Senhor, ele também te ha desechado para que não seas rei. E graças a nosso bom Deus e ao partimento do pão da cena do Senhor, que é uma evidência da graça de Deus hacia nosotros, porque senão estaríamos todos condenados como Saúl sem regresso. Tchau. Adiós. Foi assim que o Senhor falou para eles, allá naquele dia, no mar? Quando estavam pescando e não pescaram nada? Irritos, gritou o Senhor. Estão todos reprovados. Tchau. Vou chamar outros. Não. Pescaram alguma coisa? Não. Lança a rede para o outro lado. Lança. E lançaram. E quando... lleno de peces. Es el Señor, disse Juan. Es el Señor. O Senhor é bueno, hermanos. Amém. O Senhor é longânimo. O coração del prudente adquire conhecimento. E o ouído del sábio busca el conhecimento. Provérbios 18:15. E esse versículo que é muito conhecido, Mateus 6:21. Donde está tu tesouro, ali estarão também os desejos de tu coração. Amém? Amém, irmãos? Graças, Senhor, que o Senhor tem usado de misericórdia conosco, irmãos. Amém? Se hoje, não é amanhã. Assim diz o Espírito Santo, não é assim? Portanto, habla o Espírito Santo. Se hoje oís mi voz, no endurezcais vossos corações, como foi naquele dia que los puso em prova en el deserto. Amém, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós outros. Amém? Isso é ser guiado pelo Espírito. Ou isso vós. Oremos.